Opa, tudo bom? Eu sou o Gustavo Globig Farina. O pessoal da Olimpíada me conhece também bastante por Globig. E eu vou estar dando início ao curso do Olympic Birds para a OBF. No caso, vamos começar com mecânica para a fase 1. Eu vou comentar um pouquinho sobre o curso, como é que vão ser as coisas. Se tu quiser pular essa parte, que é mais introdutória, já que é a primeira aula do curso, precisa de introdução, só pula para a parte do vídeo que eu começo a resolver a questão e apresentar a teoria, beleza? Agora, se você quer entender um pouquinho sobre o curso, como é que a gente vai fazer? Primeiro, que é a primeira fase, a gente vai começar bem pelo chão, conteúdo mais tranquilo. A gente não tem tanta matéria, então a gente vai mostrar mais as questões. Pelo menos o meu modelo de aula vai ser mostrar a questão, vou mostrar um pouquinho de teoria, vai dar para resolver questões semelhantes que sejam do mesmo naipe, certo? A gente vai começar por cinemática, que eu acho que é o melhor conteúdo para começar a mecânica, e para compreender um pouco mais como é que foi feita seleção de questões, seleção de conteúdos. Eu fiz uma análise das questões dos últimos 10 anos da OBF, vi quais conteúdos mais caíam com mais frequência e tentei distribuir para ficar o mais equilibrado possível, certo? Então, essa primeira parte da questão não precisa de muita física mesmo, ela é mais uma regra de 3, porque aqui estão as principais informações, tá? O enunciado é muito grande, não vale muito a pena ler. As principais informações são o deslocamento total, que vai ser 4,1 vezes 10 elevado a 16 metros, e ano-luz, ele dá a medida que é 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então a primeira coisa que tu tem que saber, isso que acho que quase todo mundo sabe, é que 1 quilômetro tem 1000 metros. Até porque quilo está sempre envolvido com algo vezes 1000, alguma coisa vezes 1000. Então a gente vai ter 1000 metros igual a 1 quilômetro. E a gente sabe, por exemplo, que 1000 é igual a 10 elevado a 3, por notação científica. Tá? Então a gente vai ter aqui que o ano-luz ele é uma medida de espaço, apesar de que ter a palavra ano, significa o quanto que a luz percorre em um ano. É uma distância, é a distância que ela vai percorrer nesse intervalo de tempo. Isso a gente vai comentar um pouco mais sobre a velocidade. O ano-luz vai ser aqui 9,5 vezes 10 elevado a 12 mais 3, 15 metros. Bom, por regra de 3, ele vai estar perguntando quantos anos-luz tem esse deslocamento. Eu posso dizer que ΔS é igual a medida de um ano-luz vezes n. N vezes a quantidade de distâncias de ano-luz que vai ter aqui. Então, pronto. N igual a ΔS sobre A. Só comentando, não pode utilizar a calculadora, se eu não me engano, nessa primeira fase. Só pode usar na terceira fase para a prova experimental. Mas aqui eu vou utilizar para deixar a aula mais eficiente. Vou ter 4,1 vezes 10 elevado a 16, dividido por 9,5, dividido por 10 elevado a 15. E me dá N é aproximadamente 4,3. que é justamente o item C da questão, item C é o correto. Mas a gente quer ver mesmo a parte da física. Quando a gente for para a parte da física, eu vou agora comentar um pouco sobre o conteúdo. Talvez você não tenha visto alguma corrida de Fórmula 1, os carros que vão muito rápido, que vão a, acho que 300 km por hora, 400 km por hora, é alguma coisa assim. E daí tu pensa, nossa, esse carro está muito acelerado, né? Bom, esse é um pensamento bem comum de se ter quando tu ainda não viu essa parte do conteúdo, é fácil de confundir, mas depois que tu aprender não vai ter mais confusão. Ele não tá, então ele pode até ter acelerado bastante, mas uma velocidade alta não significa uma aceleração alta. Por quê? São conceitos muito diferentes e é importante ter consciência disso para resolver as questões. Qual o conceito de velocidade? O conceito de velocidade é a variação do deslocamento o deslocamento de algum corpo pela variação de tempo, o tempo que ele levou para fazer esse caminho. Por exemplo, tem um ponto aqui e ele andou 2 metros em 1 segundo. Qual a velocidade dele? Variação qual o deslocamento dele? 2 metros. Variação de tempo, 1 segundo. Portanto, a velocidade é 2 sobre 1, 2 metros por segundo. Não é muito complicado de pegar esse conceito, velocidade é um dos conceitos mais tranquilos. E se tu quiser fazer algum exercício, não tinha visto isso ainda, está aprendendo, um exercício simples. Olha só, eu estou pegando aqui, estou fazendo esse movimento para tu poder pegar o vídeo até aqui. Faça o seguinte, coloca uma régua sobre a tela que tu está vendo, seja PC ou celular, vai dar certo igual. Coloca a régua, pega a variação de espaço. E agora pega o intervalo o tempo do vídeo, o tempo quando estava aqui e o tempo quando estava aqui. Pega essa diferença, é a tua variação de tempo. Pronto, tu pega o deslocamento pela variação de tempo e tu tem a velocidade que a imagem do meu apagador tem no teu aparelho onde tu está vendo a aula, certo? E qual vai ser a definição de aceleração, que a gente vai explorar mais adiante na aula? É a variação da velocidade pela variação de tempo. Então, se tu tem um objeto que está a 300 km por hora, muito rápido,
muito rápido relativamente para um humano, né? Ele não está mudando essa velocidade, a aceleração dele é nula, porque vai ter uma variação nula por qualquer tempo, não vai estar mudando essa velocidade. Agora, se tem um cara, esse ponto, vamos supor, um pouco diferente. Ele estava aqui com velocidade zero, só deixa eu achar minha caneta aqui. Ele começou com a velocidade zero o movimento dele, V igual a zero. E depois de um segundo, ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então a aceleração dele é 5 metros por segundo, variação da velocidade, pela variação de tempo. É por isso que uma aceleração, tu vai ver definida, por exemplo, por metros por segundo ao quadrado. Tu vai ver metros por segundo ao quadrado, porque a velocidade já é algo metros por segundo, e tu vai dividir por tempo novamente. Vai ter metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. E é por isso que a velocidade é definida por metros por segundo. Beleza? Então, como a gente vai conseguir resolver essa questão? Esse ΔS aqui, essa variação do espaço, é a mesma coisa que o nosso ΔX. Notação é algo que não deve se preocupar tanto. Então, o importante é entender os conceitos e conseguir resolver as questões. O nosso ΔX vai ser esse cara. E esse cara aqui, ó, é a velocidade da luz, esse laser. Nós já definimos esse negócio aqui do quilômetro, que é 10 elevado a 3. 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E essa velocidade vai ser o nosso ΔX sobre ΔT. O que eu tenho? ΔX sobre ΔT e eu tenho ΔX. Como que eu vou descobrir a variação de tempo? Essa é uma parte importante de tu entender para tu não confundir em situações diferentes. Se eu tiver uma velocidade constante e exclusivamente, se a velocidade for constante, eu posso definir então ΔX sobre ΔT é igual a V. Vou multiplicar os dois lados por ΔT e eu vou ter aqui V vezes ΔT é igual a ΔX. Isso aqui não é muito complicado de perceber. Tu pode pensar o seguinte: o corpo tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Sempre essa velocidade. Então, se ele levou, por exemplo, 2 metros por segundo e passou 1 segundo, logo, ele avançou 2 metros. A gente já viu isso aqui, né? Esse é o exemplo original, quando ele avançou 2 metros em 1 segundo. Só que se eu pegar isso aqui para qualquer intervalo de tempo que seja o mesmo que 1 segundo, independente de qual seja o tempo, já que a velocidade é sempre a mesma, é óbvio que vai dar 2 metros, sempre. Vai dar sempre assim. Agora, se eu tiver uma velocidade diferente, vai ser um comportamento diferenciado, porque eu vou ter uma proporção entre a distância e o tempo que vai mudar. E daí, nesse caso, eu vou ter que trabalhar com aceleração ou talvez coisas mais complicadas, dependendo de como varia essa velocidade. Por isso que isso aqui vai só aplicar quando tiver uma velocidade constante. Só que, por definição, a velocidade da luz é sempre constante. A questão não está falando da luz acelerando, que não faria muito sentido até, mas ela não fala sobre alguma aceleração, etc. Então a velocidade ela é constante e a gente já pode aplicar isso aqui na questão. Então o que nós temos aqui? Nós temos V, nós temos ΔX. Queremos encontrar ΔT. Eu posso só trabalhar isso aqui e vou fazer ΔX sobre V é igual a ΔT. Pronto, matamos a questão. A questão está morta. É só pegar aqui esse ΔS e dividir pela velocidade da luz, que vai dar 4.1 vezes 10 elevado a 16, dividido por 13, dividido por 10 elevado a 8, e a resposta vai dar 1,366 de infinito vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou seja, se aproximando da alternativa que fala 1,4 metros por segundo. Encerrada a questão, concluída. Agora nós vamos seguir para uma próxima questão que vai trabalhar com uma ideia semelhante. Certo? Nós vamos agora para a nossa segunda questão. Primeiro nós temos uma esfera A, aqui com 5, que vai com uma velocidade de 5 cm por segundo, e uma esfera B com uma velocidade de 3 cm por segundo. E aqui a gente tem uma régua em centímetros, 1, 2, 3, 4, não está perfeito, mas a distância entre elas inicial é 4 cm de 4 centímetros. Então a questão pede, onde que as duas vão se encontrar? O que a gente pode pensar? O delta, a variação, a distância entre elas inicial é de 4 centímetros. Esse que é o meu delta x0. A distância entre elas. Esse cara está indo na direção de B. Então ele está diminuindo. Ele vai diminuir
essa distância, eu vou escrever x0, não ΔX0. Então a variação de ΔX0 que A vai provocar, ele vai diminuir, então vai ser uma variação negativa, estará diminuindo o x0, vai ser de menos 5 centímetros por segundo. Vou só escrever 5, porque todo mundo está em centímetros aqui menos. 5 vezes ΔT. Variação de tempo que passa vezes 5, vai ser a diminuição que vai ter no x0. Agora B vai estar no sentido contrário à esfera A. Então vai estar aumentando a distância entre eles. Portanto, o ΔX0 ΔX0A é provocado pelo A. E ΔX0 provocado pelo B é igual a 3 vezes ΔT. Qual é a minha variação na real, eu posso só colocar ΔXA, acho que é mais fácil. ΔX. Qual é a variação que eu tenho da distância entre os dois? É só fazer o somatório desses dois caras, porque esse que vai estar variando a distância entre eles, esse que vai estar variando a distância entre eles, só somar. Então, ΔX vai ser igual a ΔXA mais ΔXB. E eu quero encontrar um ΔX tal que x0 mais a variação dele vai ser igual a zero. Por quê? É quando elas se encontram. Vamos estar com essa distância e vai ser somado um deslocamento, vai ser somado uma variação dessa distância. Ou seja, esse ΔX menos essa distância vai dar exatamente zero. Portanto, a gente vai chegar à conclusão que ΔX tem que ser igual a menos x0. E esse cara é o ΔX. No que eu vou chegar então? Que menos x0 é igual a menos 5 ΔT mais 3 ΔT. Bom, 3 menos 5 igual a menos 2. Menos 2 ΔT. E eu tenho que o x0 é 4 centímetros, né? É só ver aqui na régua que vai ser igual a exatamente 4. Cheguei nessa fórmula. Pronto. Só pegar aqui, 4 dividido por 2, minha variação de tempo vai ser 2 segundos. Acabou a questão? Não, porque agora eu preciso ver onde elas vão se encontrar. Tá, mas eu vou pegar B, vou multiplicar a velocidade dele pelo tempo, utilizando essa relação, já que são constantes, encontrar a posição, ou vou pegar com A, esperar. Não faz diferença, pode pegar qualquer uma das duas, vai dar certo da mesma forma, porque é o ponto onde as duas se encontram. É exatamente essa a definição, as duas vão estar no mesmo lugar. Então pode trabalhar dessa forma aqui. 5 vezes 2 é igual a 10, vai dar mais 10 cm, 10 mais 10 vai dar 20, e em relação à esfera B, vai começar de 14 centímetros, vai pegar 3 vezes 2, que é igual a 6, 14 mais 6, vão se encontrar as duas em 20 centímetros na régua. Essa é a resposta correta. Então nós vamos agora para a nossa terceira questão, e eu vou ter que apresentar um pouco mais de teoria para a gente poder resolver ela, certo? Eu comentei com vocês que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. E agora, como é que a gente vai trabalhar com velocidades não constantes? Até agora estava mais tranquilo, né? A velocidade era constante, então a gente pode utilizar aqui V vezes intervalo de tempo é igual a deslocamento. Só que nesse caso não vai ser assim que vai se comportar. Vai se comportar com, a gente pode utilizar, no caso, que ΔV é igual a aceleração vezes ΔT. Isso é o que a gente vai usar e é assim que a gente vai resolver praticamente tudo. Vai levar a fórmulas conhecidas como a fórmula do sorvete, que eu pessoalmente detesto, nunca vi muito sentido em utilizar, que eu vou te demonstrar de onde que vem essas relações, eu vou mostrar do seco mesmo, sem decoreba, ok? Eu vou ter que ΔV é igual a aceleração vezes intervalo de tempo, então eu posso dizer que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo, né? Porque um menos o outro é justamente a variação de velocidade. Então eu posso colocar isso num gráfico. Eu posso colocar isso aqui nesse gráfico que está aqui desenhado, que vai variando a velocidade ao longo do tempo. Por que vai ser como uma reta? Eu vou te mostrar por que faz sentido, tá? Eu comecei no tempo t igual a zero. E eu fui para o tempo t1, certo? Então v1 menos v0 vai ser igual a aceleração, essa variação, igual a aceleração vezes t1, porque t1 é uma variação de tempo. Então eu vou ter necessariamente que v2 menos v0 é igual a aceleração vezes esse meu segundo intervalo de tempo, que por definição é 2t1, é igual a vezes 2t1. Isso significa que esse cara vai variar o dobro desse, porque passou o dobro do tempo.
E isso é exatamente o que forma uma reta. É exatamente a definição de uma reta. Você vai formar assim pontos colineares, pontos que pertencem a uma reta. E qual é uma propriedade que eu posso utilizar para resolver questões de cinemática que é muito útil, é bastante útil para resolver várias questões mesmo? É utilizar a área do gráfico de velocidade por tempo. O que vai ser equivalente a essa área? Essa área vai ser equivalente ao deslocamento que eu tenho. Como assim? Pode me mostrar um exemplo mais acessível? Claro, eu posso. A gente não estava trabalhando até agora com velocidade contínua, com velocidade constante? Então, eu tenho velocidade de 3 metros por segundo. Beleza. E eu vou ter aqui, eu vou ter a velocidade vai ser 3 metros por segundo, vai ser contínua, e vai passar um intervalo de 2 segundos. Ora, qual é o meu deslocamento? Velocidade vezes ΔT, ou seja, 3 metros por segundo vezes 2 segundos é igual a 6 metros. E o que 6 metros é, graficamente? Veja essa figura. Aqui é a velocidade, aqui é o tempo. Justamente a área desse cara, essa área aqui, desse meu retângulo, no caso, vai ser 3 vezes 2, vai ser igual a 6. A área é o mesmo que o deslocamento. Então, nesse caso, eu tenho que pegar a área desse trapézio. Como é que eu vou pegar a área desse trapézio? Bom, a área do trapézio, a gente pode utilizar a definição, que é bastante conhecida, por base maior, V2, base, eu vou colocar VF no caso, velocidade final que eu vou ter. Base menor, V0. Então vai ser base menor mais base maior, dividido por 2, vezes a altura. A altura vai ser um intervalo de tempo, qualquer que seja. Vou colocar um T, vezes T. Esse igual ao meu delta X. Beleza. Como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu vou chegar nesse sorvetão aqui, como todo mundo chama, colocar S no caso, né? Não ΔX. Como é que eu vou chegar nessa relação ΔX igual a V0T mais 1 sobre 2AT ao quadrado? Vai usar a definição da aceleração. Que a gente pode colocar só T, não ΔT, porque a gente vai supor que vai começar pelo tempo inicial 0, certo? Então a gente vai ter V0, que é VF? V0 mais AT. Então eu vou ter V0 mais V0 mais AT sobre 2 vezes T. Isso é igual a V0 mais V0, 2V0 sobre 2, só V0. Vezes T, V0 vezes T, mais A vezes T sobre 2, AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a ΔX. Ah, mas na forma que eu conheço, está escrito S é igual ao V0T mais 1 sobre 2 AT ao quadrado mais o X0. Cadê o X0? Bom, o S0, quem que seja, é a posição inicial. Isso aqui a gente pode só definir. Isso aqui é igual à posição final menos a posição inicial. V0T mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. Pronto. Adicionar a posição inicial dos dois lados, eu vou ter aqui a posição final. Porque aqui eu coloquei no deslocamento. Certo, eu compreendi, agora eu entendi de onde é que veio isso aqui. E como é que eu vou demonstrar, por exemplo, Torricelli? Torricelli é uma relação bem conhecida, utilizada em várias questões também, porque às vezes é mais rápido. Ela, na real, é uma conservação de energia, mas a gente pode demonstrar por cinemática também. Como é que eu posso obter essa relação? É mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Eu tenho aqui que V0 mais VF sobre 2 vezes T é igual ao meu deslocamento. Então aqui é a hora que eu vou fazer um truquezinho. Eu vou escrever AT é igual a VF menos V0. Certo? É o deslocamento. Aceleração vezes tempo igual a deslocamento, não, desculpe, variação de velocidade. A gente já sabe dessa definição. Então eu vou escrever o seguinte. Eu vou multiplicar este lado por AT e este por VF menos V0. Eu vou ter VF menos V0 vezes V0 mais VF sobre 2. T é igual a ΔX AT. Corto o T dos dois lados, tranquilamente, pode sair esse cara. E essa expressão aqui, se souber um pouco de matemática, vai saber que é o mesmo que VF ao quadrado menos V0, eu vou deixar mais alto aqui, para deixar mais explícito. Eu vou ter VF ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 é igual a ΔX, que é o meu deslocamento. Pronto. Essa é a relação de Torricelli, ela é muito útil para resolver diversas questões. Agora, com essa base,
a gente vai poder resolver as diversas questões que a gente for ver com aceleração constante, que é a maior parte dos problemas de física do nível ensino médio. Quando a aceleração for mudar, vão ser casos bem mais específicos, vai estar abordando sobre, não é algo que precisa estudar muito para o nível BF, não é muito focado de se ver. Então, bora resolver a questão. A questão nos dá a equação da posição. Diz que x é igual a 3 mais 5t mais 2 vezes t quadrado, x está em metros e t em segundos. Tá, mas cadê a análise dimensional disso? Está certo dimensionalmente? A gente não precisa se preocupar muito com isso, porque é bem comum, porque senão ia dar muito trabalho escrever em metros por segundo, ficar colocando grãos esses caras. Esse tipo de questão, ele já disse que o x vai estar em metros e já disse que o t vai estar em segundos. Então não é algo para ser um fruto de preocupação. A gente pode resolver a questão com acessibilidade. Eu vou só remover isso aqui para deixar mais simples de poder ver. Tá? Vai ser essa equação. 3 mais 5t mais 2t quadrado. Esse aqui é o meu x. E eu comentei com vocês que ΔX é igual a 1 sobre 2 at ao quadrado mais V0t. Agora, o que acontece? Sempre que tu tiver aceleração constante, ou seja, que está mudando a velocidade, vai dar uma função quadrática. Como eu demonstrei que vai ser aquilo ali, porque tu vai ter um fator de t multiplicado com outro fator de t. Porque tu vai ter a definição da velocidade final, que vai depender da aceleração. Né? Lá naquela área do trapézio. Então, é só tu comparar. É só tu comparar essas duas fórmulas. Aqui, ó. Por exemplo, x é igual a x0 mais v0t mais 1 sobre 2 at ao quadrado. É questão de comparação. E eu também sei que a velocidade, em um determinado momento, é igual a v0 mais at, né? Para o t inicial sendo zero. Isso é uma definição da variação. Vou fazer essa comparação. Quem não depende de tempo? Esses dois caras. Ou seja, a posição inicial é 3. E faz sentido. Se tu pegar no tempo zero, vai zerar esse tempo que depende de t. Vai zerar esse tempo que depende de t. Posição inicial é 3. Por exemplo, quem é a minha velocidade inicial? É esse cara aqui. Quando tiver no tempo zero, não vai ter nenhuma variação. Vai ter aceleração vezes zero. Ou seja, a velocidade igual a v0. No tempo zero, eu tenho esse cara aqui é equivalente a esse. Então esse aqui é o meu v0. E agora aqui, por último, eu vou ter que 2 é igual a 1 sobre 2a. Portanto, nessa equação, a é igual a 4. Minha aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, como eu vou resolver agora? Vou utilizar essa relação. O meu V0 é 5 metros por segundo, a aceleração é 4. Portanto, quando eu tiver em 3 segundos, minha velocidade vai ser V0 mais V0, 5, mais a aceleração vezes o tempo, 4 vezes 3. Isso vai ser exatamente igual a 17 metros por segundo. Beleza? Bom, a questão ela pede em km por hora. A gente vai multiplicar essa velocidade por 3,6. Isso vai dar 17 vezes 3,6. Teremos 61,2 km por hora. Se eu não me engano, letra D. A resposta final vai ser 61,2 km por hora. Beleza. Vamos agora para essa próxima questão. Ela vai misturar os conceitos daquela questão que a gente pegou, tipo, um corpo vindo para cá, um corpo vindo para cá, qual é a variação de distância total. E a gente vai também trabalhar com aceleração agora. Quais são os dados que a nossa questão traz? A começa com velocidade de 4 metros por segundo para cá, B com velocidade de 4 metros por segundo para cá, e A está com uma aceleração para a esquerda de 4 metros por segundo ao quadrado, e B está com uma aceleração também para a esquerda, no caso de 2 metros por segundo ao quadrado. Como a questão considera que o tempo inicial, onde começa esse movimento, está a 12 metros por segundo, começa a aceleração, é zero, a gente pode trabalhar todos os ΔT como T, né? Porque vai ser T menos zero, que é T. Que surpresa! Então a gente pode equacionar da seguinte forma. Para este sentido, nós vamos ter um ΔX positivo. A gente quer que esse cara vai fazer um ΔX para cá, esse vai fazer um ΔX para cá, e olha só, ΔXA mais ΔXB é igual a 12. Parece que o cara não vai fazer. Estou usando essa notação para mostrar que a gente pode trabalhar com notações diferentes de sentido, de positivo e negativo, desde que todas elas estejam coerentes e sigam coerentes durante toda a questão. Sinta-se muito à vontade da anotação que tu quiser. Quero fazer que eu vou estar diminuindo um ΔXA e um ΔXB na minha distância total. E vou adicionar a distância inicial e vai ter que dar zero. Vai dar a mesma coisa isso aqui. Vai dar a mesma coisa. Notação é algo que não deve se preocupar para resolver questões. Que é algo que eu já vi que muita gente tem dificuldade, às vezes, para resolver questão de cinemática. Beleza? Qual é o nosso ΔXA? Bom, como a gente já definiu, vou usar de novo. ΔX igual a V0. T
mais 1 sobre 2 at ao quadrado. Velocidade está nesse sentido. Positivo. 4 vezes t. Aceleração está para cá. Negativo. A gente vai ter menos 1 sobre 2 vezes 4. Vai dar menos 2t ao quadrado. 2t ao quadrado é igual ao nosso ΔXA. Vamos fazer o mesmo para B. B vai estar ΔXB. Vai aumentar nesse sentido. Aceleração positiva, 4 vezes t. Aceleração está no mesmo sentido. Aceleração positiva, 1 sobre 2 vezes 2, 1 mais 1 vezes t ao quadrado. Ok, eu vou ter aqui agora, portanto, ΔXA, 4t menos 2t ao quadrado. ΔXB, mais 4t mais 1t ao quadrado. É igual a 12. Isso vai ser igual a 1 menos 2 menos t ao quadrado. 4 mais 4 mais 8t. Posso reescrever isso como? t ao quadrado menos 8t mais 12 é igual a 0. Vou tirar a Bhaskara, vou resolver essa equação quadrática. Vou ter 60, aqui, né? b ao quadrado, vou deixar explícito, b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula já deve ser conhecida, menos b sobre 2a, né? a igual a 1, b é igual a menos 8 e c é igual a 12. O que eu vou ter aqui então? Raiz de b ao quadrado, 64, menos 12 vezes 4, 12 vezes 2 é 24, vai dar 48. 64 menos 48, tira a raiz, mais menos o valor de menos b, b é igual a 8, então vai dar mais 8, sobre 2. 64 menos 48 vai dar 16. Raiz de 16 é conhecida, que é igual a 4. Beleza, então eu vou ter aqui, né? Vou ter 8 mais menos 4, que vai ser, ou seja, 8 vai dividir por 2, 4 vai dividir por 2 também, 4 mais menos 2. Esse é o meu tempo. Só que a questão pede o primeiro instante onde nós vamos se encontrar. Percebe que tem dois instantes possíveis? Porque seria como se, por exemplo, pudesse atravessar, né? Porque esse cara está indo nesse sentido. Então, tipo, veio para cá, se atravessou, aumentou a distância, só que a aceleração vai fazer com que vá nessa direção e eles vão acabar se encontrando de novo. Então, no final, o que a gente vai ter vão ser dois possíveis intervalos de tempo onde eles podem se encontrar. O que interessa é o primeiro intervalo onde eles se encontrar, que é o que a questão pede. Ou seja, 4 menos 2. 2 segundos é igual ao primeiro instante onde eles se encontram. Portanto, é... não, deixa eu voltar aqui. Ou faz o seguinte, desde o momento que eu comecei a falar aqui, que eu estou só o primeiro momento, que eu mostrei que um encontrava o outro, etc., por favor, corte tudo isso. Para no momento que eu cheguei 4 mais menos 2, beleza? Agora eu vou voltar e eu vou só resolver que eu não tinha lido o enunciado, tá? Portanto, nós chegamos à conclusão que t é igual a 4 mais menos 2 bate exatamente com um dos itens da questão, aquele que fala que t, né? Primeiro encontro 2 segundos e depois é 6 segundos. Pronto, nós finalizamos essa questão. Bom, vou fazer essa última questão, ela é muito mais de sacada do que realmente fazer muita conta, de pegar a ideia. Não é uma ideia muito complicada, mas talvez na primeira vez você não consiga resolver. Eu, pessoalmente, quando eu vi pela primeira vez, que eu vi no livro do Hewitt, de Física Conceitual, eu não consegui fazer. Tá? O que acontece? Temos uma abelhinha que estava bem feliz, estava aqui na frente desse carro, a 30 mil metros por segundo, ela é muito rápida. Eu acho uma velocidade boa para uma abelha, não sei qual a velocidade de uma abelha normal. E daí ela percebeu que tinha um outro carro, também a 30 metros por segundo, vindo na mesma direção. Está vindo na mesma direção e eles são separados por 60 metros por segundo. Então ela fica assustada, a abelhinha não fica mais feliz, ela fica triste, porque ela percebe que ela se lascou, e ela sai voando para cá, e daí quando ela vem para cá, o carro já avançou um pouco. E daí, meu Deus, ela vê que tem o carro. Porque a nossa abelhinha tem um problema de memória, né? Ela viu o carro dela, meu Deus, tem que ir para cá. E daí quando ela foi para cá, e para cá, pum! Chegou um ponto onde não tinha mais para onde ir, os carros esmagaram e infelizmente a abelhinha morreu. Agora qual é a questão? Qual é a distância percorrida pela abelhinha? E aqui é um ponto muito importante de conceito, tá? E eu vou dizer
eu vou dizer aqui é 1.0 e ela está aqui na escala menos 10. Ela está a 10 metros da média entre os dois carros, tá bom? Aqui seria 30, na real, melhor fazer assim, né? Aqui é o 0 e ela está com 20. Ela começa daqui. Qual a distância percorrida pela abelhinha? Pensa um pouco. Bom, se tu já pensou um pouco, eu vou apresentar aqui a solução. Isso é um ponto muito importante. Quando tu vai resolver uma questão, tu tem que se perguntar o que eu tenho, o que eu quero e como eu vou chegar naquilo que eu quero. O que é que tu tem? A distância ΔX0, 60 metros por segundo. Opa, 60 metros, não, a distância não é por metros por segundo, né? A velocidade de cada um dos carros. E a velocidade da abelha, que é 30.000 metros por segundo. VAB. Ok? O que vai acontecer? Tu concorda comigo que o tempo que esses carros vão levar para se chocar, eu posso dizer que esse cara vai fazer eu vou chamar esse carro de A, vou chamar esse carro de B, então eu vou ter que ΔXA é igual a 30 vezes ΔT, e esse cara aqui, ΔXB, como eu estava fazendo antes, é igual a 30 também vezes ΔT, porque os dois estão cobrindo essa distância, e quando ΔXA mais ΔXB é igual a 60, pum, os dois carros se encontraram. Eu posso escrever, portanto, que ΔXA 30 vezes ΔT mais 30 vezes ΔT é igual a 60 vezes ΔT é igual a distância de 60 metros. Ora, ΔT é igual a 1 segundo. Né? Certo? E agora, e a abelha, o que eu faço? Esse é um ponto importante. Quando nós estamos falando de distância percorrida, por exemplo, esse ponto aqui, eu fiz esse caminho, louco. Todo esse caminho é a distância percorrida. Tá, mas e a distância entre os dois pontos? Ela é o quê? Ela é o deslocamento. É a distância líquida que tu teve da tua posição inicial. A abelhinha, ela vai andar para cá, vai andar para cá, andar para cá, mas isso não importa. Porque a gente sabe, quando a velocidade é constante, que a distância percorrida, ΔX, é igual a V vezes ΔT. A velocidade dela vai mudar de direção, né? Porque quando ela vem para cá, ela vai para cá, ela vai para cá, ela vai para cá. Note que a gente não está levando em conta a aceleração, ela só muda a velocidade, entendeu? Está aqui com 30 mil, vira menos 30 mil, mas a distância percorrida vai ser exatamente isso aqui. Então é só fazer 30.000 metros por segundo vezes 1 segundo, 30.000 metros é a distância percorrida pela abelhinha. Tá, e o deslocamento? Cara, os dois carros vão se encontrar bem no meio, né? Porque os dois estão com a mesma velocidade, 60 metros, aqui vai ser 30, 30 menos 20 é 10. 10 seria o deslocamento, estou chamando de S aqui. 10 metros é o deslocamento da abelhinha. Então note como o deslocamento pode ser algo bem diferente de distância percorrida. Agora vamos supor que tu pense assim, tá, vamos supor que a abelhinha começou bem aqui, no ponto 0. Eu quero fazer deve dar uma PG, alguma coisa assim. Quero fazer que a abelhinha vai pra cá e deu monta a equação dela quando ela vai bater com esse carro, que vai diminuir, ele vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui, e daí eu vou fazer um somatório dessas distâncias, vou fazer esse somatório e daí ele vai tender a zero, os termos vão cada vez tender mais a zero e eu vou pegar todo esse somatório e vou dizer que essa é a distância percorrida. Cara, é uma solução que vai dar certo. É uma solução brilhante? Não, eu não acho. Porque às vezes as pessoas veem uma solução que parece muito mais complicada e esse é o problema, que tem uma solução muito mais complicada, só que não é uma solução eficiente, porque a prova do OBF tu tem 20 questões para fazer em 4 horas. São 15 minutos para cada questão, né? Por aí. Agora, se tu for gastar uns 20 ou 30 minutos para fazer tudo isso que é algo que tu pode fazer, vamos supor, estava fazendo tua progressão, errei uma coisinha no meio, tive que fazer no início, tu levou muito tempo, tu perdeu muito tempo numa questão que era fácil. Nós resolvemos aqui, eu tive que explicar bonitinho da parte de voltar, para cá voltar, mas mesmo isso não levou com certeza mais que 5 minutos. E se fosse fazer na mão mesmo, ia levar uns 30 segundos. Então assim, procure sempre uma solução inteligente, uma solução que seja efetiva. E nem sempre aquela solução que dá um monte de conta é a solução mais genial. A melhor solução que tu pode encontrar é aquela que te leva mais rápido para os resultados que tu quer. Então assim, eu vou encerrar essa aula, a gente vai seguir na próxima aula com lançamento de projéteis, com um movimento circular, tentando misturar, abordar um pouco mais desses conteúdos, aprofundando mais cinemática, e depois nós vamos para os outros tópicos de mecânica. Eu espero que tenha gostado, se puder ajudar a gente com inscrição, e se inscrever no canal, colocando like no vídeo, eu agradeço bastante. Obrigado.